Depois de 2 semanas seguidas de obstrução, o plenário segue tentando votar matérias que não foram além da discussão. Mas está difícil, como reconhecem até os deputados ligados ao governo. Vamos conversar sobre isso agora com a repórter Dini Moraes, que acompanha o plenário. E boa noite, Dini. Como está essa semana? Temos mais obstrução pela frente? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Bom, olha, o clima político não anda bom não, né, Keila? Nós estamos entrando na terceira semana e é bem provável que se continue a obstrução política dos partidos de oposição, tendo em vista que continua preso o ex-presidente da República, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. E essa obstrução aqui no plenário da Câmara, ela não é sobre o conteúdo das matérias que estão sendo colocadas em votação, mas sim como uma forma de protesto desses partidos, como forma de chamar a atenção para o estado em que o Brasil vive, que segundo eles é um estado de anormalidade institucional. Então eles querem chamar a atenção do ponto de vista deles, por isso querem tentar barrar toda e qualquer votação no plenário da Câmara. É a terceira semana. Bom, existem ainda alguns temas que são bem polêmicos na pauta de votações da Câmara dos Deputados. E esses pontos polêmicos, principalmente os projetos relacionados à pauta econômica, eles têm um pouquinho mais de adesão, além da adesão política. Acaba tendo obstrução ou até oposição de parlamentares que não concordam com o teor das propostas. E aí a obstrução acaba crescendo, ela acaba tendo a adesão de outras pessoas que não estão fazendo parte da obstrução política necessariamente. A gente viu isso acontecer na semana passada. Então, os que não concordavam com a proposta do cadastro positivo engrossaram a obstrução e acabou que não possibilitou a votação da proposta do cadastro positivo. Mas, principalmente, essas propostas voltadas à área econômica. A gente entrevistou, inclusive, 2 parlamentares sobre essa questão, um da base do governo e outro da oposição, para vocês terem uma ideia de como é que está o clima. Vamos ouvir. Vamos. O governo vem a cada dia enfraquecendo mais a sua base. A base entende que já sacrificou-se demais pelo Temer, votando a favor dele, votando projetos contra o povo brasileiro, e estão todos preocupados com a sua possível reeleição. Por isso, a minoria entende que essas pautas polêmicas e que não farão nada de bom, nada de bem para o Brasil, não devem ser colocadas e o ano deve permanecer até junho, julho, muito lento e o segundo semestre mais lento ainda. Está faltando um pouco mais de coordenação por parte das lideranças do governo. Nós somos vice-líder de um partido, eu não sou vice-líder de governo. Não sei o que está havendo, mas realmente tem que haver um maior engajamento por parte de todos os líderes dos partidos que compõem a base de apoio ao governo. Eu entendo que ou é governo ou é contra o governo. Não há meio termo, não há a figura aqui na Câmara de cima do muro. Há muita dúvida em relação a algumas matérias que estão sendo debatidas, sendo apresentadas, estão sendo deliberadas aqui no plenário da Câmara. São matérias, muitas delas polêmicas, e muitas das vezes os parlamentares ficam em dúvida, ficam receosos de estarem votando naquela matéria. Imagina, então com esse clima todo de indefinição aí, quais são as perspectivas que a gente tem para essa semana? Cadastro positivo entra na pauta, volta para a pauta? Volta sim. A pauta oficial do plenário é, digamos, uma espécie de cardápio, né? Onde ficam várias propostas à disposição dos deputados para serem votados ali. O cadastro positivo é uma das 10 pautas que estão lá à disposição para serem votadas. E há aí uma perspectiva de se tentar convencer parlamentares da base governista de que o projeto pode sim diminuir juros, assim, diminuir juros para as pessoas comuns, né, para os cidadãos, e assim ganhar adeptos. Essa é a ideia do governo. É por isso que o governo apoia essa proposta, porque acredita que pode diminuir os juros lá na ponta. Só que essa proposta, ela é bastante polêmica, como a gente viu na semana passada. E o que está no centro da discussão nem é a questão dos juros em si, mas sim os dados pessoais. Porque há muita dúvida dos parlamentares como esses dados serão guardados e armazenados. Se há uma permissão para os bancos, para os gestores, tipo SPC, Serasa, há uma permissão para eles compartilharem os bancos de dados. E aí há uma dúvida, olha, como é que esses dados vão ser vendidos? Quem que vai cuidar desses dados, né? Há também uma questão do sigilo, né? Porque o projeto, ele autoriza que os bancos passem o histórico de pagamento de seus clientes para os gestores dos bancos de dados, né? Do cadastro positivo, SPC, Serasa, enfim, como eu já disse. Então,
É quebra de sigilo ou não é quebra de sigilo? O governo diz que não, porque não vai mostrar os dados lá realmente. Vai mostrar só se você pagou em dia ou não pagou. Mas há quem tenha dúvidas. Olha, isso aí pode vir a vazar dados importantes dos brasileiros. Então tem aí uma discussão principalmente com essa questão dos dados. O governo acredita que consegue aí convencer alguns parlamentares que estavam meio receosos, ainda estavam em dúvidas, para se votar ainda essa semana, Keila, mas ainda é uma dúvida. Mas a gente ainda tem MPs, medidas provisórias na pauta também, esperando para serem votadas, não é isso? Tem sim. São 8 que estão na pauta oficial do plenário. Elas trancam aquelas sessões ordinárias, né? Mas isso na prática não tem muita relevância, porque se o presidente chamar uma sessão extraordinária, pode colocar outros assuntos para serem votados, assim como o cadastro positivo, né? Dessas 8 medidas provisórias, a primeira delas já está quase lá para ser votada, que é uma medida provisória que autoriza o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a contratar um banco público para gerenciar um fundo de compensação ambiental. Essa compensação ambiental é aquele dinheiro que as empresas pagam para compensar os danos ambientais que elas fazem, né? Por exemplo, obras. Exato. Construiu uma ponte em cima de e teve que alagar uma parte. Então, se não tem como ela mitigar ou diminuir os impactos ali, ela paga um valor em dinheiro para esse fundo, e esse fundo será aplicado em unidades de conservação, parques nacionais, etc. Mas essa medida provisória, ela tem um ponto que é polêmico, que é bastante polêmico, né? Que é o que autoriza o ICMBio e o IBAMA a contratarem por 3 anos, por até 3 anos, né? Sem concurso público. O texto ainda também facilita o licenciamento ambiental para unidades voltadas para turismo ecológico e para educação ambiental. Olha, essa medida provisória, ela já tem pedidos de alteração pelos partidos, né? Os partidos fazem pedidos de alteração no texto principal, mesmo sem ter sido votado. Então, já tem pedido de mudança lá, e o cadastro positivo também. Então, se forem colocados em votação, provavelmente serão votações longas e também com bastante discussão sobre alguns pontos, que são os pontos que mais estão colocando dúvidas, né? Agora, é interessante a gente ressaltar aquilo, que amanhã à tarde está prevista uma reunião de líderes com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Lá é que eles batem realmente o martelo para ver o que de fato vai ser colocado em votação. Vamos aguardar então, Dini. Obrigada pelas informações, boa noite. Boa noite, Keila. Boa noite a todo mundo. Tchau.